Oi, crianças, boa tarde, tudo bem? A tia Vilma vai iniciar agora a aula que trata da pontuação na página 187 e 188 do Ler e Escrever. Lembrando que esta aula é para verificação da atividade realizada, ou seja, vocês já tentaram a realização, vocês já realizaram, mas houve dúvidas, algumas crianças não tinham segurança naquilo que estava sendo realizado porque faltava informações ou ideias trabalhadas anteriormente, e agora a tia Vilma vai trazer para vocês ou levar para vocês através do vídeo as ideias que não foram trabalhadas antes, e agora é o momento para que nós possamos compreender o que vamos trabalhar aqui, né, ao verificarmos a atividade que lida com a pontuação. Então, nós temos aí uma frase posta. Ela não tem pontuação alguma. A tia tá colocando aqui, desculpem, para ver a amplitude aqui, para focar direitinho, para não ficar nada de fora, tá? Então, a pontuação que é proposta para que a gente trabalhe ali, é apresentada uma frase, e esta frase, ela não possui nenhuma pontuação. Ou seja, ali, se não tem pontuação, crianças, não tem uma ideia clara. Foi colocado ali palavras, né? Simplesmente palavras soltas, mas que para nós, sem a pontuação correta e adequada, fica difícil de compreender a ideia, né, que foi colocada para ser trabalhada. Lembram que a tia Vilma já colocou que a pontuação, ela existe e é utilizada para garantir a expressão da ideia no seu registro. Então, a ideia, ao ser registrada, a pontuação vem para garantir essa ideia expressa da maneira exatamente como ela foi colocada pelo autor, né? Pelo autor da ideia. Então, vamos lá. Quando a gente de verdade lê esta frase, a gente não pode considerar que aqui tem uma ideia. Ali tem palavras, mas que não, para nós, não traz o significado real da ideia posta, porque nós não sabemos qual foi a ideia do autor. Então, tem uma pontuação que está ali marcando expressamente a ideia que o autor teve ao escrever. Então, por isso, nós vamos agora trabalhar neste sentido, para colocarmos, através do uso da pontuação, a expressão da ideia colocada para nós nessa frase. Lembrando que são várias as ideias possíveis, infinitas as ideias, e ao serem colocadas, um mesmo conjunto de palavras, né? Essas palavras no seu conjunto, na sua colocação, dependendo da ideia, né, que se tem, ela terá um sentido diferente. Então, o sentido naquela frase registrada será aquele de acordo com a ideia de quem está pontuando. Então, seja, a pontuação é para garantir a expressão da ideia daquele que está colocando ali a sua ideia. Então, pediu para vocês que vocês pontuassem essa frase, né, e que garantissem a ideia da frase. Garantir ali o melhor entendimento para a frase, que no caso ali ainda não é frase, ali é um amontoado de palavras. Ela passa a ser frase quando ela tem uma ideia que ali é colocada expressamente e que se torna inteligível, ou seja, compreensível, entendida por qualquer um que ler, né, a frase. Então, vamos lá. Lendo aqui. Meu estojo sumiu, não está na gaveta. Solto. Mas que ideia que eu posso expressar ali, aproveitando as palavras escritas
e marcando nesse conjunto de palavras a ideia que eu tenho a respeito, que encaixa-se na frase. Então, vamos lá. Eu posso pensar o seguinte: meu estojo sumiu. Olha aqui, olha a ideia. Meu estojo sumiu. Então, eu estou dizendo que meu estojo sumiu. Mas essa é a ideia que eu estou ali colocando para o conjunto de palavras que havia. Então, meu estojo sumiu. Olha aqui a vírgula. Continuando. Não está na gaveta. Ponto. Agora, crianças, aquilo se tornou uma frase, né? O conjunto de palavras ali escritas agora se transformou numa frase, ou seja, num texto. Um texto que está carregado de significado, que traz a sua ideia, que transmite para o leitor a ideia que eu coloquei expressa ali, ou seja, a ideia que eu quis colocar quando pronunciei as palavras, ou quando eu registrei através das palavras a ideia que eu tive. O que acontece? Eu posso ter outra pessoa, pode ter uma outra ideia, não a mesma minha, ela pode estar ali tendo uma outra ideia a respeito do que ela tem a dizer com aquele conjunto de palavras. Então, vamos lá, Tia Vilma vai reescrever a frase para não apagar aquilo que está ali, para que vocês percebam que a ideia pode se tornar outra, dependendo da expressão da ideia e como que eu utilizo a pontuação, os sinais de pontuação para expressar a ideia. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só que a Tia Vilma foi ali e reescreveu a frase. Então, nós temos novamente o mesmo conjunto de palavras. Outra pessoa pode ter outra ideia para expressar ali naquilo que ela está querendo, né? Às vezes a ideia dela está sendo diferente. E aí, de acordo com a ideia, ela vai utilizar a pontuação que possibilite que essa ideia esteja garantida na frase que ela irá construir ao utilizar a pontuação, tudo bem? Então vamos lá. Se a ideia é a seguinte: meu estojo, eu estou afirmando, meu estojo. Sumiu não, está na gaveta. Então aqui nós temos o mesmo conjunto de palavras, duas frases diferentes. Por quê? Porque aqui nós temos expressas duas ideias diferentes. Então, olha o que a Tia Vilma sempre diz. De acordo com a ideia expressa, que deve ser registrada através da escrita, eu devo utilizar a pontuação que garanta essa ideia que eu estou expressando, que eu estou querendo levar até as pessoas ou através da fala, que eu não pontuo, mas é a ideia que eu transmito, e através da escrita com a necessidade do uso da pontuação para garantir essa ideia expressa como a gente pensa, como eu penso, como o outro pensa, cada um a sua ideia. Portanto, a pontuação ela existe para garantir a inteireza, ou seja, aquela ideia pensada e que foi colocada sem distorção, sem que se entenda diferente aquilo que se quis dizer, porque a ideia ela é dita através das palavras, mas ela também pode ser garantida ali na comunicação através da escrita, quando a gente registra a ideia e para o registro das ideias eu preciso pontuar adequadamente para garantir a ideia que eu expressei. Então vamos voltar aqui e observar a diferença entre essas duas ideias. Então, a primeira frase
que ficou aqui expressando uma determinada ideia e, portanto, a pontuação foi utilizada de modo a garantir essa ideia. Então, vamos aqui lê-la. Meu estojo sumiu. Olha só que aqui está vindo uma afirmação. Não está na gaveta. Ou seja, meu estojo sumiu, ele não está na gaveta. Então, olha que está, né, levando esta ideia, dizendo que o estojo sumiu porque ele não está na gaveta. Agora vamos para outra frase que com as mesmas palavras transmite uma ideia diferente. Então vamos lá para a leitura. Meu estojo. Olha aqui, está garantindo, meu estojo. Sumiu não. Sumiu não. Ele está aqui. Ou seja, está na gaveta. Então meu estojo sumiu não. Está na gaveta. Está dizendo, então, ao contrário, né? A primeira frase que traz a primeira ideia, a expressão da primeira ideia, está dizendo que o estojo sumiu, que ele não está na gaveta. A segunda ideia, ela vem lá, jogando com as mesmas palavras, tem uma ideia diferente, uma ideia contrária, que está dizendo que o meu estojo sumiu não. Ele não sumiu, ele está na gaveta. Percebem o quanto é importante a pontuação? E que a gente... aprende que a pontuação que vai determinar a ideia, não, a pontuação, aliás, a pontuação, ela existe para garantir aquela ideia do modo como ela foi colocada, do modo que ela foi expressa, garantir ali aquilo que se pensou, a intenção que se teve ao dizer ou a escrever as coisas. Espero que vocês com isso tenham compreendido o que seria feito com esta frase no sentido de compreender o uso da pontuação para garantir a expressão da ideia e para também reconhecermos que mudando a ideia, né, aquilo que se quer dizer, a pontuação não pode ser a mesma porque ela tem que garantir esta outra ideia. Portanto, ela será usada de modo diferente, certinho, crianças? Então, um grande beijo, Tia Vilma vai prosseguir aqui na aula, tá? Aqui seria para socializarmos, né, o que havia sido feito por vocês. Como nós não temos a condição de socialização, agora vocês vão verificar o que é que vocês fizeram. Tá de acordo com o que a Tia Vilma orientou agora? Tá perfeito, maravilhoso? Se não está, eu vou adequar. Eu vou então, não importa, eu vou refazer, eu vou adequar no entendimento agora que foi ocorrido, que a gente conseguiu aí assimilar, tá bom, crianças? E depois, além disso, nós vamos lá para outra parte da atividade. Deixa eu te abrir aumentar aqui. Que vem dizendo o seguinte, tá? Olha só, atividade 1B. Nós fizemos a 1A e a 1B na página 188, certinho? Então, vamos lá para a atividade 1B. Está pedindo, deixa eu te abrir uma linha aqui, usando a pontuação para a compreensão. Nós estamos usando a pontuação, esses sinais de pontuação que existem na nossa língua para compreender as ideias, compreender a sua utilização, tá certo? E nós vamos então para a atividade C. Registrar as conclusões sobre as diferentes formas de pontuar com a ajuda da professora. A professora não está por aí, né? Então, a minha ajuda na tentativa de fazer vocês compreender o melhor possível. Então, registrar as conclusões. O que foi que nós concluímos quando a gente utilizou a pontuação? Olha, nós concluímos que a pontuação ela é utilizada na expressão das ideias de modo correto e adequado para
garantir a ideia expressa, não permitindo assim que essa ideia seja modificada. Aí vocês podem dizer, professora, mas o mesmo conjunto de palavras, nós tivemos aí duas frases que têm significados diferentes. Crianças, exatamente porque as ideias foram diferentes, tá certo? Uma ideia de afirmar que o estojo sumiu, a outra é de negar, certinho? Então é diferente e, portanto, a pontuação utilizada de maneira diferente, com colocações em lugares diferentes nesse conjunto de palavras, transformando as em frase. Então vamos lá. Então vamos aí registrar o que é que a gente compreendeu ao utilizar a pontuação. Compreendemos que utilizamos a pontuação para garantir que a expressão das ideias seja realmente a ideia colocada, sem distorções. Então, dependendo do que eu quero garantir aqui com a minha ideia, eu utilizo a pontuação de forma correta e adequada que permita o leitor a compreender exatamente o que foi que eu pensei, exatamente o que eu coloquei através da minha ideia, certinho? Depois nós temos a D, isso na C e depois na D. Transcrever nas linhas abaixo o texto, ou seja, a frase, utilizando a pontuação mais adequada para a compreensão da frase. Agora vejamos, nós tivemos duas pontuações. Qual a pontuação que me dá uma clareza imediata sem que eu tenha que, fazer um exercício mental ali, mas que coloca claramente a frase trazendo a ideia clara, sem ter que forçar a compreensão? É lógico que essa é a pontuação mais adequada para a expressão dessa ideia. Então vamos lá. O que vocês acham? Que se entende melhor dizendo: meu estojo sumiu, não está na gaveta. Ou meu estojo sumiu, não está na gaveta. Qual dessas duas frases traz para nós a compreensão da ideia? É claro que são válidas as duas, mas qual a frase que diretamente, através da pontuação utilizada, expressa claramente, sem você ter que pensar ou ter que parar para complementar e perceber o que está sendo posto? Qual dessas duas frases possibilita uma compreensão mais clara, mais clara da ideia ou das ideias apresentadas? Qual ideia está colocada mais claramente, mais precisamente, sem distorção ou sem preocupação com relação ao entendimento? O que vocês pensam a respeito? Pensem um pouquinho e a tia Vilma irá dizer. Pensaram? Tchananã! Olha, crianças, meu estojo sumiu, não está na gaveta. Então, olha, diretamente se percebe a ideia ali transmitida. Agora, veja outra, que a ideia é um pouco mais complicada, eu tenho que fazer um exercício mental maior. Meu estojo sumiu, não está na gaveta. Vê que isso está colocado de uma maneira não tão direta, que você tem que observar ali a intenção, do autor da frase para compreendê-la. Então, é lógico que essa primeira transcrição, é aquela que traz para nós a ideia mais diretamente expressa, mais tranquilamente entendida, certinho? Espero que vocês tenham compreendido. Verifiquem quem acertou lá na ideia, que usou esse mesmo pensamento, pode passar o certinho em lilás, como nós fazíamos na sala. Aqueles que não tiverem esse alcance, coloque os 2 risquinhos na diagonal e refaçam, certinho, crianças? Deixando aí claramente a ideia concretizada, desenvolvida, para que a gente possa prosseguir nesse estudo. Um beijo, fiquem com Deus!